às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas falam? O que elas falam que eu sou? O Filho do Homem é que ele está se referindo a ele mesmo. Resposta, versículo 14. Eles disseram: uns, João Batista, outros, qual é o nome que aparece? Elias. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. Abaixa um pouquinho, Fê, para mim, por favor. Versículo 15. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para terminar, 17. Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Vamos fechar os olhos? Senhor, esta é a hora da tua palavra ser ministrada. Fala conosco, venha revelar, Senhor, o teu querer e também a tua vontade para as nossas vidas. Precisamos ouvir a tua voz. Fale com todos aqui e com aqueles que estão assistindo esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Glória a Deus. As portas palmas, amém? Fala para quem está ao seu lado: Deus vai falar com você nessa manhã. Vai falar com você. Amém? Esse mês agora de setembro, que nós já estamos encerrando, amanhã termina o mês de setembro. Nesses 30 dias, nós falamos sobre esse profeta aqui, o profeta Elias. E durante os nossos cultos semanais, na semana, terça e quinta, nós falamos sobre os feitos, os milagres abundantes que Deus realizou usando a vida de Elias. Falamos sobre a autoridade de Elias, a unção de Deus sobre a vida dele, esse homem cheio de coragem, de ousadia, né? E no domingo, aos domingos, eu fui trazendo mensagens, tentei trazer mensagens que também falavam de Elias. Então eu falei, por exemplo, quando Elias foi confrontado por Jezabel, ele foge porque ele ficou acreditando que ele morreria. Depois eu falei quando ele recuou na obra, ele falou: não quero mais. E Deus mandou ele levantar Eliseu no seu lugar. Trouxe também a mensagem quando ele fala com o rei Acasias, aquela passagem do Baal-Zebub, né? E a mensagem de hoje faltou da semana passada. Semana passada eu falei de Tiago, capítulo 5, quando o Tiago fala sobre oração, e ele fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou e Deus ouviu a sua oração. Semana passada. E hoje eu ouvi o encerramento. Eu falei: Senhor, para fechar. E eu tentei buscar em Reis alguma passagem, referência lá em 1 Reis. E eu não queria ser repetitivo. E Deus colocou no meu coração falar de uma citação no Evangelho. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas falam a meu respeito? O que as pessoas falam a meu respeito? Elas me comparam com quem? Quem elas dizem que é o Filho do Homem? Ou seja, quem elas dizem que sou eu? E nesse momento, quem responde não foi Pedro, foram os demais discípulos. Os discípulos disseram: Senhor, as pessoas, quando elas falam a teu respeito,
elas te comparam com João Batista. 3 nomes aparecem aqui. Primeiro é João Batista. E por que João Batista? Quem foi João Batista? João Batista foi primo de Jesus. Ele era filho de Simeão com Isabel, que era prima de Maria. João Batista tinha a mesma idade de Jesus. Nasceu 6 meses antes. Nasceu no mesmo ano. E esse João Batista foi o profeta que Deus levantou depois de 500 anos. Quantos anos, gente? 500 anos. Que não teve nenhum profeta em Israel. Do último profeta, Malaquias, até João Batista, 500 anos. E Deus não levantou o profeta. Depois Deus levanta João Batista. Não fazia milagres. Não tem nenhum milagre que João Batista fez. Só que João Batista era o homem que preparou o caminho para Jesus ir. João Batista frequentava a região de Qumran, hoje atual Qumran, onde fica ali próximo ao Jordão. E João Batista, ele era de uma doutrina chamada essênios. E quem eram os essênios? Os essênios viviam no meio do deserto, longe da civilização. Comiam gafanhoto, mel silvestre, ficavam isolados. E os essênios batizavam as pessoas, que era o batismo chamado batismo do arrependimento. João Batista batizou Jesus. João Batista não fazia milagres, mas ele pregava uma mensagem muito verdadeira, muito dura. João Batista começava as suas pregações dizendo: ei, raça de víboras! Raça de víboras! E ele pregava arrependimento: arrependam-se dos seus maus caminhos, se convertam. E as pessoas se convertiam com a pregação de João Batista. Daí falaram: Jesus é tipo João Batista. Outros comparavam Jesus com Elias. Aqui no capítulo 16, versículo 14. Outros com Elias, já vou explicar. E outros com Jeremias. E por que Jeremias? Jeremias não foi um profeta que fez milagres. Jeremias não foi um profeta que ressuscitou mortos como Elias, como Eliseu. Jeremias foi um profeta da época do cativeiro, e ele era camponês, e ele não foi para o cativeiro da Babilônia, ele permanece em Jerusalém. E qual característica que Jeremias tinha para Jesus ter sido chamado de Jeremias? Jeremias era um profeta que tinha sensibilidade. Ele chorava. E existem relatos de Jeremias, por isso que eu li o texto, tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Quem já ouviu falar de Lamentações de Jeremias? Diga amém. Porque ele era um profeta que chorava. Jesus chorou, queridos. Existem citações de Jesus chorando. Existem 3 citações de Jesus chorando. Quem lembra? 3 vezes Jesus é citado chorando. Uma delas, João capítulo 11. Onde vocês o puseste e mostraram onde tinham colocado o corpo de Lázaro. E a Bíblia fala que Jesus chorou. João capítulo 11. Depois a Bíblia fala de Jesus chorando quando ele estava avistando a cidade de Jerusalém. E ele fala: ó Jerusalém, da mesma forma que a galinha junta os seus pintinhos, seus pintainhos debaixo das suas asas, assim eu também queria ter feito com vocês, mas vocês não quiseram. Jesus chora ao ver Jerusalém. E a terceira situação de Jesus chorando é quando ele estava na sua angústia de morte, orando num lugar chamado Getsemane. Ele chora porque ele estava bem próximo da morte. Quem está entendendo? Diga amém. É aquela passagem quando Jesus fala: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice, assim que eu beba. Ele foi chamado de Jeremias por alguns, porque pregava a verdade e porque chorava por conta do povo. Mas uma das pessoas, ou um grupo de pessoas, acreditava que Jesus era Elias.
E por que Elias? Elias foi um profeta tão usado por Deus, tão especial, que o período de vida de Elias e também de Eliseu, que foi o seu sucessor, foi um período de abundantes milagres. Percebe que Jesus, uma das marcas do ministério de 3 anos de Jesus, foi a operação de milagres. Paralíticos levantavam e andavam com Jesus. Posso dizer amém, queridos? Existem diversos relatos de homens e de mulheres que eram paralíticos, que eram enfermos, que eram cegos, que eram leprosos. Mulher que andava encurvada há 12 anos, mulher do fluxo de sangue. Existem diversos milagres citados nos evangelhos de pessoas que, quando se encontraram com Jesus, elas foram curadas, elas foram libertas. O Jesus que nós estamos pregando nessa igreja, o Jesus que eu acredito, não é um Jesus histórico que ficou lá na história do Novo Testamento, não. O Jesus que eu estou pregando, ele está aqui nessa manhã, pastor Leandro. Ele continua curando, ele continua libertando, ele continua restaurando vidas e libertando pessoas. Por isso que eu acredito que se nessa manhã você ainda precisa de uma cura, ele vai te curar nessa manhã. Se tem alguém na tua casa que precisa de uma cura, ele vai curar essa pessoa nessa manhã. O Jesus que faz milagres abundantes, ele está aqui nessa manhã para te abençoar. Você pode aplaudir e exaltar Jesus. Aleluia! Por que ele foi comparado com Elias? Abundantes milagres. 2. Por que ele foi comparado com Elias? Porque tanto Jesus como Elias, ou tanto Elias como Jesus, foram contra o sistema. Eles foram contra o sistema. No caso de Jesus, sistema religioso dos fariseus e sistema político. Jesus foi contra o sistema, a mentalidade política daquela época. Eu trouxe uma aula semana passada sobre um profeta chamado Miqueias. E na Bíblia, o livro que mais fala de política é o livro chamado Profeta Miqueias. E Miqueias, o que ele fala acerca da política? Que o profeta Miqueias, ele se posicionava não na mesa dos políticos, não comendo com os políticos, ou não favorável aos políticos, mas Miqueias foi um profeta que batia de frente com o sistema político e dizia: aqui vocês estão certos, mas aqui vocês estão errados, e aqui vocês precisam mudar. Uma das perguntas que eu trouxe na aula passada, na nossa aula de teologia, foi: a igreja, ela deve se misturar com a política? Um pastor, ele deve se misturar com a política? E eu trouxe exatamente essa reflexão, me baseando no livro do profeta Miqueias. Elias foi um profeta que ele deu de frente com o rei, na época chamado rei Acabe. Ele falou: você está errado. Você e a sua esposa Jezabel se afastaram de Deus, e Deus não está aprovando o posicionamento de vocês. Jesus, ele foi um profeta também na sua época, que ele pregava um outro tipo de mentalidade política. Então, por que Jesus foi chamado de Elias? Por conta dos seus milagres, por conta do seu posicionamento referente ao sistema. E em terceiro lugar, porque tanto Elias como Jesus, eles tinham autoridade nas suas palavras. Diga para quem está ao seu lado: existe poder nas suas palavras. Vamos corrigir a frase. Diga assim: cuidado com as suas palavras. As palavras têm poder, queridos. Lembra da minha ministração na hora da oferta? Por favor, retirar o carro, tem uma placa aqui. Que carro que é? Quid. É de alguém daqui? Não, não é de ninguém da igreja. Tá bom? Autoridade nas palavras. E nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras, elas têm poder. Repita comigo.
minhas palavras, elas têm poder. Abençoe teu filho. Abençoe os teus filhos. Sempre quando eu estou ali com a minha esposa, ela está aqui, e pode ser no carro, pode ser em casa, volta e meia, eu estou abençoando, minha esposa está abençoando ali, o ventre. Helena vai nascer debaixo de palavra de bênção. Abençoe os teus filhos. Abençoe o teu casamento. Pastor, o casamento é uma bênção. Isso, é uma bênção. O casamento é uma bênção. Abençoe tua esposa. Abençoe a tua esposa. Abençoe o teu trabalho. Abençoe o teu carro. Abençoe a tua casa. Abençoe a igreja que você faz parte. Abençoe as pessoas que estão perto de você. Abençoe. Não é possível de uma mesma fonte de água sair água boa e água que não é boa. Ou é boa ou não é boa. Não é possível você falar palavras de bênção na hora do culto e você sai do culto e a tua boca está sendo um monte de coisa que não deve. Não é possível. É incompatível. Se existe uma característica comum de Elias e de Jesus, é que ambos tinham poder na palavra. 5.000 homens, fora mulher e criança. Vamos alimentar. Cadê? Quem tem comida aí? Ó, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 14: e Jesus abençoou. Jesus não falou, é pouco. Jesus não reclamou. Fala para o teu irmão lá, não reclame. Fala assim, abençoe a partir de hoje. Não reclame. Vamos fazer um exercício, irmãos. Essa semana aqui, ó, passar uma semana sem reclamar. Vamos fazer isso, vamos tentar. Até no ano que vem. Não reclame. Está atrasado o ônibus, está trânsito. Não reclame, abençoe. Em nome de Jesus. Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu as mãos, orou e abençoou. Teve multiplicação. Elias falou, não vai chover. Segundo, bateu no peito e falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Foram 3 anos e meses e 6 meses que não choveu. Depois ele falou, bateu a mão no peito e falou, conforme a minha palavra vai chover. E diz a Bíblia que o céu ficou escuro e houve uma abundante chuva. Há poder nas suas palavras. Levanta a tua mão, abençoe algo aí. Lembra de algo e abençoe. E fala a partir de hoje, a minha casa é uma bênção, meu casamento é uma bênção, o meu filho é uma bênção, meu emprego é uma bênção. Abençoe e Deus vai abençoar. Aquilo que você abençoar, você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus. Aleluia! Aplaude o Senhor na sua glória a Deus.